Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 482. É isso mesmo, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. E ainda nos encontramos no tema Ação dos Obsessores contra os Grupos Espíritas. E vó já me passou que o próximo esmiuçamento vai ser no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Então, quem quiser anotar aí, já ir estudando o capítulo 21, né? Porque nós não podemos perder as oportunidades. E também, depois do capítulo 21, ela já me passou também mais 2 capítulos do Evangelho, que é o capítulo 10 e o capítulo 9 e o capítulo 10. Então, no capítulo 9 e no capítulo 10, nós vamos tratar da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. No entanto, se você quiser anotar aí, a questão no Livro dos Espíritos 886. 886. Kardec pergunta aos bons espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Olha bem para você ver. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Olha a esperteza de Kardec. Porque ele podia fazer a pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende a humanidade? Aí vira uma bagunça, né? Mas não. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Meu Deus do céu, será que nós conseguimos ser benevolente, indulgente? Será que nós conseguimos perdoar 100% as ofensas? Então, nós vamos trabalhar nessa questão 886, no capítulo do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no capítulo 10, todas essas questões, depois do capítulo 21, a falsos cristos e falsos profetas, acho que é assim mesmo, da erraticidade, né? Mas primeiro nós temos que terminar o livro de Sueli. Eu só estou anunciando porque vó já decidiu os capítulos posteriores ao capítulo 21 do Evangelho. Então, conforme nós encerramos o último vídeo, né? Que tivemos a oportunidade de dizer, tem mesmo a intenção declarada de nós, não, deixa eu voltar. Nossas falhas e deficiências são observadas e aproveitadas por eles, pelos espíritos obsessores das trevas e também os vampiros. Nossas falhas e deficiências
e, é claro, as brechas que apresentamos são observadas e aproveitadas por eles, têm mesmo a intenção declarada de nos tirar do caminho, empregando para atingir tal intento todas as armas de que dispõe. Então, nós já tratamos desse assunto, nós vamos dar sequência. Se ele diz assim: se estivermos invigilantes, descuidados, ofereceremos campo às mentes desequilibradas que se acercarão de nós. Aí você pode falar assim: Luiz, mas você fala demais. Mas veja bem o que Sueli acaba de nos oferecer. Eu não posso deixar de dizer aqui, de falar alguma coisa. Olha só. Se estivermos invigilantes, descuidados, ofereceremos campo às mentes desequilibradas que se acercarão de nós. Tanto faz essas mentes, desequilibradas que se acercam de nós, tanto faz as mentes dos seres desencarnados quanto dos seres encarnados. Pois você observa, com todo respeito, existe alcoólatras que ele bebe todos os dias sem nenhum, eu vou dizer o termo, sem nenhum tostão no bolso. Só o fato dele ir até o bar e ficar ali, chega um, vamos tomar uma? Eu pago uma para você aqui. Então, olha para você ver o desequilíbrio das mentes desses espíritos vampiros das trevas, obsessores, e também o desequilíbrio da mente dos encarnados, tanto daquele que foi até o bar, quanto daquele que ofereceu a bebida àquele que ali se encontrava. Então, se estivermos invigilantes, descuidados, ofereceremos campo às mentes desequilibradas. Tem um ditado, Mente desocupada é oficina daquilo que não presta, Mentes desequilibradas que se acercarão de nós e, encontrando desguarnecida as nossas defesas, terão possibilidades concretas de conseguir o nosso afastamento e de se regozijarem com a nossa queda. Em todos os sentidos. Existem espíritos que lutam para nos destruir e se regozijam com a nossa queda, quanto encarnados. Porque imagine para você ver, analise para você ver, o que é a inveja? A inveja é uma obsessão. A inveja é justamente um sentimento
que a pessoa carrega no coração por ele não ter alcançado o que a outra pessoa conquistou. Porque quando eu não conquisto e que trago o coração enfermo, eu sinto inveja das outras pessoas. E por isso eu faço o possível e o impossível para destruí-la. Por isso eu defamo o nome da pessoa, eu defamo a reputação da pessoa, eu defamo o caráter, a moral da pessoa. Por que que eu defamo? Por que que eu procuro defamar? A moral, o caráter, o nome da outra pessoa. Porque eu sinto inveja dela. Mas por que que eu sinto inveja dela? Porque eu não possuo, eu não conquistei o que ela possui, o que ela conquistou. Então, isso é uma fraqueza da pessoa. Isso significa porta psíquica aberta às trevas. Então, nós temos que entender que o primeiro passo nós que damos. Eu quem possuo essas más tendências, eu que trago estas más paixões de vidas passadas, que aqui tenho que me conter, tenho que me purificar, mas em vez de me purificar e de me conter, eu alimento esse sentimento, cultivo esses sentimentos e prejudico as pessoas e automaticamente, perante a minha consciência e a eternidade, eu me prejudico também. Só que 99% das pessoas pratica esse ato de maldade inconsciente, por falta de conhecimento. Infelizes, vamos dizer assim, infelizes aqueles que têm conhecimento e que mesmo assim, com conhecimento, pratica esses atos pecaminosos, porque muito lhe será cobrado. Isso faz parte das leis de Deus. Então, a pessoa invejosa, ela faz de tudo para destruir a outra pessoa, para tomar o posto dela, a posição dela no trabalho. Tem pessoas que são tão ciumentas, são tão negativas, que elas recorrem até aos pais de santo, até trabalhos de esquerda, vamos usar esse termo, para simplificar, para poder destruir aquela pessoa. Mas essa pessoa é destruída, Luiz, se ela estiver no caminho do bem, nada a atinge. Mas se ela estiver, na vida mundana, pode ter certeza de que a tempestade a atinge e a derruba. Derruba sim. Então é preciso estar muito atento, porque esses espíritos, eles não estão para brincadeira. Tanto esses que se encontram na erraticidade, quanto esses que se encontram
nos corpos físicos reencarnados. Porque é preciso entender que há no corpo físico bilhões de obsessores reencarnados, bilhões de espíritos sofredores, espíritos das trevas, vampiros no corpo físico reencarnado. Pois a doutrina nos esclarece a respeito dessa questão. Existe a obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, e assim sucessivamente. Então tem pessoas no corpo físico que vampirizam outras pessoas, sugando-lhes as energias. Tem pessoas que têm tanta inveja da outra pessoa, mas tanta inveja, que eu não sei se você já ouviu falar que naquelas pessoas que desanda até o doce de leite. Mas como assim desanda até o doce de leite? Aquele mau olhar, aquele olhar ruim, aquele magnetismo negativo que seca as plantas, mata os passarinhos, mata as galinhas da horta que está lá na horta. Tem pessoas que são tão negativas que quando elas chegam próximo a gente, elas nos sugam as energias quase que todas. A gente fica um trapo e a pessoa vai embora bem. Às vezes aquela pessoa tem conhecimento desse sentimento, mas a maioria delas não tem. E é preciso entender também que às vezes nós aqui nos encontramos com centenas, eu vou usar esse termo, centenas de enfermidades. E vamos ao médico e nada aparece nos exames. Por que será também, né? Nós já explicamos isso nos vídeos anteriores aqui. Será que não são alguns obsessores nossos no corpo físico sugando as nossas energias? Vampiros, amigos nossos, sugando as nossas energias? Pensando em nós? Com sentimentos negativos? Então a pessoa ciumenta, ou melhor, invejosa, é aquela pessoa que não conquistou o que a outra conquistou. Ela não tem o que a outra tem. E por isso ela sente inveja, defama. Olha, o que já defamaram o meu nome aqui na Terra, e você acha que eu me preocupei e me preocupo com isso? De jeito nenhum. Vós sempre me orientando. Meu filho, é melhor que defamem o teu nome do que você o nome das pessoas. É melhor que você saia humilhado do que humilhe alguém.
É melhor que desfaçam de você do que você desfazer de alguém. A melhor resposta, meu filho, é o silêncio e o tempo. Olha só, orientações de Bó a mim. A melhor resposta é o silêncio e o tempo. Deixe as pessoas no direito delas falar o que elas quiserem, pois todo aquele que planta, colhe. Ore por elas, porque um dia a colheita delas será amarga. E você ainda vai ter que orar por elas para amenizar um pouco a dor delas. Olha para ver como são as coisas. A espiritualidade pensa assim, né? Agora aqui na Terra nós pensamos desse jeito. Você é capaz de abraçar e beijar aquela mulher que te traiu? Ou aquele homem que te traiu? Nós vamos tratar desse assunto na indulgência, benevolência e perdão das ofensas, quando no Evangelho segundo o Espiritismo estivermos esmiuçando. Então, encontrando desguarnecidas as nossas defesas, terão possibilidades concretas de conseguir o nosso afastamento e de se regozijarem com a nossa queda. Tanto os espíritos obsessores das trevas e vampiros se regozijam, né, com a nossa queda, quanto também, como estamos dizendo, muitos que se encontram no corpo físico. Muitos são os meios usados pelos obsessores. Olha só. Muitos são os meios usados pelos obsessores. Esses meios, eles fazem parte de um número inimaginável. São tantas as tramas que nós não temos noção concreta a respeito. Pois as tramas são imensas. Os meios usados pelos obsessores são diversos para nos afastar do caminho que nos leva a Jesus. O caminho reto, o caminho verdadeiro que nos encontramos naquele ideal, naquela luta, naquela batalha. Então, quase todos eles, bastante estudados, sim, os obsessores, os espíritos vampiros, os espíritos das trevas, quase todos eles bastante estudados. Pois nós temos o hábito de dizer: os nossos irmãozinhos menos esclarecidos. Eu queria, ou com todo respeito, eu quero te fazer a seguinte pergunta: você já deparou com algum irmão menos esclarecido na erraticidade? Me apresente, mande para o meu lado. Você sabe por quê? Porque pelo menos os obsessores que eu possuo, os obsessores que eu tenho,
que são meus amigos, na erraticidade. Os meus obsessores, os espíritos das trevas que me atacam, os espíritos vampiros que me perseguem. São inteligentíssimos. Eu não sei onde, na nomenclatura aqui na Terra, as pessoas encontraram esse termo. Os nossos irmãozinhos menos esclarecidos. Pois menos esclarecido, em que sentido? Se eles têm condições, capacidade de manipular a nossa mente, eles nos conhecem melhor que nós mesmos. Eles nos estudam minuciosamente. Eles nos estudam. Vai dizer que são ingênuos? São inteligentíssimos. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência no mesmo assunto.